Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Bom, dando sequência às aulas da nossa programação, né, nós estamos agora na aula 4, que tem como título, né, como tema central da aula, o surgimento da escola e a história como disciplina escolar no Brasil. Bom, vocês vão perceber que dessa vez eu tô aqui acompanhando um PowerPoint, esse PowerPoint é o que eu vou enviar para vocês, né, e eu acredito que aos poucos a gente vai encontrando aí um formato mais adequado para gravação, né, para o registro dessas aulas. Bom, então, inicialmente, vocês olhando no programa vão perceber que o texto sugerido é o texto da professora Kátia Abud, professora da Faculdade de Educação, já aposentada, mas que tem um papel importante, né, na produção sobre a questão do ensino de história. E nesse texto, que é o Currículos de História e Políticas Públicas, os Programas de História do Brasil na Escola Secundária, foi publicado pela primeira vez em 97, né, numa coletânea de artigos que foi publicada pela Contexto e tem como título O Saber Histórico Escolar, e foi organizada essa publicação pela professora Circe Bittencourt. Mas aí a gente tem duas questões que eu acho que são importantes já apontar, né? Primeiro, esse é um texto de 1997 e por mais que ele nos sirva para o propósito dessa aula, que é estabelecer um panorama, né, sobre a disciplina de história no contexto escolar, ele não avança, né, nas discussões, obviamente, que vieram depois da sua escrita. Então, tudo que aconteceu desde 97, e não foi pouca coisa, não está contemplado por esse texto. No entanto, o texto foi deixado na Xerox e disponibilizado para vocês. No entanto, ele não está em PDF, eu também não o tenho digitalizado para poder compartilhar no Drive. Então, a minha ideia, né, a partir de agora, é que todos os textos que não estejam já disponíveis ou digitalizados ou disponíveis online, que eu faça uma substituição adequando e, né, facilitando o acesso aos textos. Então, para essa aula, o que eu fiz? Eu substituí pelo texto da professora Circe Bittencourt, né, que no caso da publicação anteriormente citada foi a coordenadora, e é um texto de 2018, né, que foi publicado na revista de Estudos Avançados. Então, já vai trazer, além, né, desse panorama que já era o objetivo da aula, também algumas reflexões mais atualizadas. Então, eu acho que nesse sentido, para a gente é até uma vantagem ter feito essa troca. Então, né, essa é uma aula que tem como objetivo fazer esse percurso histórico, né, que vai assumir aí uma orientação cronológica, mas geralmente, né, quando vocês olharem aí programas, né, desta disciplina, é muito possível, né, que essa seja uma aula introdutória. Afinal de contas, né, vocês estão se formando, né, como professores de história, alguns já lecionam, mas a ideia é que esses conhecimentos, né, nos sirvam de embasamento, principalmente para compreender os currículos que hoje estão implementados e que nós temos que, em alguma medida, seguir ou, ao menos, conhecer, né? E conhecer a história dessa elaboração curricular é muito importante, inclusive no momento em que a discussão é bastante ampla em relação, né, aos objetivos dos currículos, a sua funcionalidade, e a gente vai oportunamente falar um pouco mais sobre isso. Mas no texto da professora Circe, ela propõe uma divisão, né, em 3 tendências curriculares, né, a tendência curricular das humanidades clássicas, modernas e científicas. Então, ela vai organizar a reflexão apresentada no texto por meio dessas 3 referências, que seriam 3 etapas, né, do que seria o ensino de história dentro desse universo maior que é das humanidades. É importante a gente saber que o século XIX, né, para a história de modo geral, né, enquanto ciência, enquanto disciplina autônoma, é um momento chave, e o é também para a gente pensar na questão da história como disciplina escolar.
Então, evidentemente, o século XIX vai ter essa importância central, mas é bem interessante vocês notarem que no texto, né, sugerido e enviado por e-mail, a discussão ela é anterior, né, ela começa no século XVI, para pensar, inclusive, né, e principalmente o Brasil. Então, o século XVI, que seria esse momento aí das humanidades clássicas, a base, né, de inspiração ou de onde são extraídas as ideias, né, que vão formular os ensinamentos de história, estão nos textos gregos e romanos, né, que são denominados de clássicos, e não por acaso esses trechos que são extraídos, eles têm propósitos específicos, né? Então, quando são utilizados, por exemplo, por educadores cristãos, né, eles vão admitir uma determinada interpretação. Quando não, eles também vão servir de outra forma. Então, essa seletividade, ela não é casual, né? Aliás, a gente tem vivido aí, né, nesses últimos dias, uma grande discussão a respeito do que é a gente selecionar, né, um trecho de um discurso e utilizá-lo ao nosso bel prazer, né, de acordo com as nossas convicções. Então, eu acho que até vale pensar um pouco nessa semelhança que é algo que acontece ao longo, né, obviamente, da história, mas que também faz muito parte do nosso trabalho enquanto historiadores no sentido da análise crítica das fontes, né? Então, pensando no ensino de história, isso também acontece. E nesse caso, né, desse momento aí das humanidades clássicas, segundo a Circe Bittencourt, isso vai acontecer, né? Vai ser uma marca. E no caso do Brasil, né, o século XVI, início da colonização, vai ter nas figuras dos jesuítas, né, as figuras que têm o papel preponderante no campo da educação, né, e que inclusive durante muito tempo foi visto e ensinado como algo exclusivamente positivo. Né? Eu me lembro porque eu estudei num colégio que tinha o nome de um jesuíta, e eu lembro de ter aprendido nas aulas de história o quanto os jesuítas foram importantes para a educação, importantes, né, para história, importante para uma série, né, de aspectos, sem fazer uma análise crítica do quanto eles também foram responsáveis por, enfim, diminuir e na verdade, em alguma medida, desqualificar as culturas nativas. Pessoal, eu peço desculpas sempre, né? Vocês estão ouvindo alguns ruídos. Isso vai ser comum. Bom, e ainda no caso brasileiro, pensando no século XVI e nessa figura jesuítica, vale a pena também perceber o quanto os objetivos desses ensinamentos estão de acordo com todas as necessidades e todas as vontades do empreendimento colonial, né? Os objetivos, eles estão enlaçados nesse sentido. Então, por exemplo, essa é uma educação que vai ajudar na justificativa da exploração da mão de obra escravizada africana, do próprio genocídio indígena, enfim, a gente vai ter uma série de questões que são importantes para ir pensando e construindo, né, esse panorama. Pois bem, no século XVIII aparece aí um momento de transformação que, se a gente pensar, né, no âmbito europeu, isso vai estar acompanhando o fortalecimento dos estados nacionais, das línguas nacionais e, portanto, né, além desses autores clássicos e dessa humanidade clássica que já vinha acontecendo, vai haver também a inclusão de autores, né, que escrevem nas línguas nacionais e uma valorização, né, diferenciada aí pensando na questão do ensino de história e das humanidades. E no caso do Brasil, teve um momento interessante no século XVIII, que foi o das reformas pombalinas, né? Então, em 1759, com essas reformas, vai haver uma nova condição, né, de desenvolvimento dos ensinos na área de história, por exemplo. A expulsão dos jesuítas tem,
né, um papel importante nessa transformação, e também vai abrir espaço para iniciativas que vão ser diferenciadas, como é um caso que inclusive é citado no texto, do seminário de Olinda, né, onde vai haver uma organização ali, né, dos temas e dos conteúdos, valorizando a cronologia, valorizando esse papel da história, tendo inclusive inspiração iluminista. Então, quer dizer, o século XVIII, ainda não sendo um momento de consolidação institucionalizada da história como disciplina autônoma e escolar, mas já vai apresentando algumas iniciativas, né, que caminham para esse momento. Finalmente chegamos ao século XIX, que antes mesmo, né, do momento crucial, que é o ano de 1837, com a criação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e do Colégio Pedro II, que vai ser, né, o momento e vão ser os espaços e as instituições responsáveis por esse surgimento e a sua concretização, houve outras propostas, né? Então, na verdade, desde a independência, né, logo após a independência do Brasil, surgiram pelo menos duas propostas ligadas à educação e ao ensino de história. Uma dessas propostas, de 1823, foi do deputado Martim Francisco Ribeiro de Andrada, onde ele já propunha 2 graus de ensino, relações entre os conteúdos e os métodos, e uma coisa interessante que era, ainda sem utilizar o termo, né, materiais didáticos, livros didáticos, mas a ideia da produção de materiais específicos para alunos, que seriam os compêndios, e os livros dos mestres, que orientariam então a prática dos professores. Foi uma proposta não adotada, no entanto, já indica, né, uma série de novidades, né, de demandas que passam a ser que se tenta atender de alguma forma, né? Então essa proposta acabou não sendo adotada, entre outros motivos, por conta de divergências entre os diversos grupos, a questão dos investimentos públicos, tudo isso sempre acaba gerando conflitos, e essa foi uma reforma que ficou, né, parada. E 3 anos depois, com o deputado Januário da Cunha Barbosa, veio a proposta que pensava nas disciplinas de forma autônoma e na execução dessas disciplinas por profissionais especialistas, né? Que naquele ano de 1826 não foi também adotada, mas posteriormente com o Colégio Pedro II, com a fundação, né, desse espaço de ensino, esse vai ser o modelo adotado. Vocês vão perceber que no PowerPoint, na sequência, né, dessas propostas anteriores ao ano de 1837, eu coloquei uma tabela onde estão ali elencadas as principais reformas educacionais pelas quais passou o Brasil até a década de 1980, e o ano de 1837, como eu já tinha falado, como o principal, né? E esse ano, né, em pleno período regencial, é quando é fundado o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, e também quando é fundado o Colégio Pedro II. E a gente vai ter dois elementos complementares, né, no ponto de vista da história do Brasil, principalmente, que de um lado a gente vai ter, né, um instituto voltado para a produção de uma identidade nacional, a construção, né, de uma identidade que ainda não existia, afinal de contas, se já existia o Estado após a independência, não dá para se dizer que na mesma medida já existia o sentimento de nacionalidade ou dessa identidade nacional. E o Colégio Pedro II, por sua vez, acaba sendo o espaço onde vão ser implementadas, né, as ações educacionais e onde vão ser formulados os programas de ensino. Então, assim, são dois polos complementares e que fazem parte desse momento, né? Pois bem, do Colégio Pedro II, inclusive,
de onde vão sair esses programas que vão ser aplicados nas outras escolas. E, bom, em relação ao IHGB, a gente tem um momento interessante, que é o de um concurso, né, uma espécie de concurso em que se perguntava como que se deve escrever a história do Brasil. E a resposta vencedora, né, que foi a do Von Martius, que acho que vocês devem ter visto também na disciplina de metodologia da história, ele traz uma centralidade na questão da composição étnica da sociedade brasileira, né? Então, há um trechinho que eu vou dizer para vocês que diz, né, dessa importância de atentar para a formação étnica do Brasil e a contribuição do branco, do negro e do índio para a formação da população brasileira, enfatizando o papel dos portugueses no descobrimento e na colonização, compreendido somente em conexão com suas façanhas marítimas, comerciais e guerreiras. Então, quer dizer, é uma proposta vencedora, portanto, é a partir daí que os conteúdos de história vão ser elaborados, né? Então, levando-se em consideração a existência desses 3 grupos étnicos, mas deixando muito claro qual é o papel de cada um nessa história em construção, e onde a figura predominante e decisiva é a do branco, a dos portugueses, que são interpretados, são colocados aí como responsáveis por grandes façanhas, pela cultura, né, pela civilização e assim por diante. É importante também que a gente pense, né, que isso vai resvalar nas escolas, né, no que seria aí então a disciplina escolar de história, mas ao mesmo tempo, né, esse objetivo mais geral que vai pairar ao longo de todo o século XIX e até mesmo do século XX é a dessa construção de uma nação, né, de um sentimento de nacionalidade. Então acho que isso é bem legal para que a gente compreenda, né, esses programas, esse currículo de história que vai ser implementado nesse momento. Lembrando também que o século XIX é marcado, né, pelo cientificismo, pelo positivismo, e isso, né, trazendo a noção de progresso, né, então de uma marcha evolutiva para um futuro sempre que compensa aquilo que aconteceu anteriormente, que supera, né, os acontecimentos anteriores. Então é esse o contexto do início, do surgimento, né, da formação aí da disciplina de história no âmbito escolar. Lembrando que as discussões elas não vão parar de acontecer, né? Desde o princípio, os conteúdos, né? Como esses conteúdos vão ser aplicados, vai ser uma questão importante. Então, por exemplo, o que é ensinado de história vai ser dividido em história da civilização, ou história universal, e a história do Brasil, ou história pátria, e vai gerar uma série de divergências, por exemplo, em relação a professores, a historiadores, que vão considerar que nesse formato a história pátria, a história do Brasil, não ganha a devida importância, porque aparece apenas como um complemento, né, dessa história maior. E é nesse sentido que outras iniciativas que vão acontecer, mesmo que não sejam efetivadas, vão ser interessantes, né? Então, há, por exemplo, uma tentativa de inclusão da história da América, que, no mínimo, traz como contribuição a possibilidade de observar, né, uma série de outras perspectivas a respeito da própria colonização, né? E essa educação histórica que, em alguma medida, vai tentar, ao mesmo tempo que privilegia essa história universal da civilização, mas que no âmbito nacional tem a prerrogativa de construir uma identidade nacional, vai ser acompanhada também de outras ações, né, sociais mais amplas, que estão ligadas, por exemplo, ao que o Eric Hobsbawm chamaria de invenção das tradições, né, que é a criação de festas, desfiles, enfim, essa ideia das figuras heróicas, né, que passam a ser
consideradas como representantes dessa história que sempre, né, é legal lembrar, tá em construção. No século XX, né, como no quadrinho anterior vocês vão poder observar, tem uma sequência de várias reformas, né, que vão acontecer. E eu vou citar algumas rapidamente, que estão no texto da Circe Bittencourt. Para quem conseguiu acesso ao texto da Katia Budi também, né, tem uma série de questões, mas eu acho que vale a pena a gente atentar para as reformas que aconteceram durante o governo Vargas, né? Então, foram duas, na verdade. Uma de 1931, que é conhecida como Reforma Francisco Campos, e que essas reformas eram sempre acompanhadas também das instruções metodológicas, e tinha como principal ação, né, se a gente for pensar que até então, até quase esse momento, o Colégio Pedro II era responsável pela elaboração e disseminação dos currículos, a gente vai ter nesse momento o Ministério da Educação assumindo essa centralização do ensino secundário no Brasil, né? E os conteúdos vão girar então em torno de história geral do Brasil e da América. E eu acho que é legal pensar em algumas considerações do próprio Francisco Campos, que é o propositor dessa reforma, que ele dizia o seguinte: as transformações não se operam pelas ações das mentalidades primitivas, mas pela influência das ciências e das artes, filósofos, pesquisadores, engenheiros e artistas. E complementando, a anterioridade da educação da elite era necessária porque ela seria seguida pelas massas. Eu acho que vale a pena, depois com calma, vocês pensarem nessas proposições do responsável pela reforma que acontece no início da década de 30, que claramente, né, nitidamente considera que a educação não precisa ser universal, né, em termos de qualidade de acesso, porque as massas devem seguir uma elite que esta sim tem uma formação específica e mais aprofundada, né, mais sofisticada. As coisas não mudaram tanto, né, se a gente pensar em algumas falas de algumas autoridades bem recentes, né? Vocês vão lembrar. Na década de 40, a reforma Gustavo Capanema também é inclusive tema de várias teses e dissertações, que dá uma valorizada aí nas humanidades. Então, história, por exemplo, ganha uma carga horária maior, o que pode parecer muito positivo hoje em dia, que a gente sofre por não ter um número de aulas que seja adequado para a quantidade de conteúdo e para as exigências, inclusive dos próprios currículos, né? A gente tinha essa valorização, mas que tinha um objetivo muito específico, né? Que era, de fato, valorizar esse Estado nacional, essa questão do sentimento de nacionalidade, essa identidade, né, unificadora. Então, essa ideia de uma unidade, né, ela é proposta no que seriam os 3 pilares aí que são sugeridos, né? O étnico, territorial e administrativo, como se essa unidade ela existisse, e é assim que teria que ser ensinado, né? Porque, enfim, não há conflitos, não há divergências, não há diversidades. E é nesse sentido que aquele mesmo povo brasileiro, né, que desde o século XIX, lá com a resposta vencedora do Von Martius, valorizava a formação da sociedade, né, por esses 3 grupos, brancos, negros e indígenas, vai aparecer também, né, e isso nos manuais, nos livros didáticos vai ficar muito claro, né, como que cada uma dessas figuras vai ser representada. Então o índio ou é o selvagem, o bom selvagem do romantismo, ou é aquele ser, né, da selvageria descontrolada, né, da ideia da civilização versus barbárie. Então existe uma infantilização e ao mesmo tempo um amedrontamento, né, em relação a essa figura. O negro vai aparecer, né, nessas abordagens como sendo a figura que tem um laço importante com a questão econômica, é visto como mercadoria, como mão de obra, como força de trabalho, e é minimizada, evidentemente, né, nessas abordagens
toda a contribuição cultural, todo o potencial de resistência e assim por diante. Já o branco, né, visto como, já tinha falado anteriormente, como essa figura superior intelectualmente e, né, forte, desbravadora, responsável por conquistas, e também como representantes, né, de uma suposta civilização, essa civilização europeia que deveria ser seguida, né, da qual nós brasileiros, né, segundo essa concepção, seríamos descendentes, né? Seríamos seguidores, continuadores, digamos assim. Pessoal, eu tô com o meu tempo de vídeo acabando, então eu vou fazer uma pausa pra gente voltar a essa conversa, nesse momento ainda na década de 1940, mas pensando principalmente no que vai acontecer após a Segunda Guerra Mundial, que vai representar importantes transformações do ponto de vista das reformas curriculares, tanto de história quanto das outras disciplinas. Então a gente segue daqui a pouquinho.